Fala, meus amores, bom dia, tá? Alunos do segundo ano do Colégio Estadual Maria Emília Amaral Fontoura. Hoje é aula de dia 26 de agosto, aula de terceiro bimestre. É essa matéria de termoquímica, tá? Eu vou trabalhar ela, eu vou te explicar ela em duas aulas diferentes. Eu vou começar uma parte agora e vou terminar daqui a 2 semanas, eu vou explicar outra parte, né? Enquanto isso, a gente vai fazendo exercícios. Bom, no final dessa lista tem alguns exercícios para vocês fazerem, que são aqueles exercícios que vocês vão me mandar por e-mail, por favor. Não poste nada na plataforma porque eu não consigo abrir. Aí, muito menos no meu telefone. Ele morre, ele não abre. Bom, termoquímica. O que seria termoquímica? Termo tem a ver com temperatura. Química tem a ver com reação química. Pô, então é temperatura nas reações químicas? Isso aí, acabou. Expliquei a matéria. Só que tem várias formas, tá certo? Não é só processos químicos que a gente vai estudar. A gente vai ver processos físicos. Do que ela está falando? Lembra no primeiro ano, quando o professor falou para vocês sobre fenômenos químicos e fenômenos físicos? Por exemplo, a fusão do gelo, o derretimento do gelo. Isso é reação química? Não. Se não é reação química, é um processo físico, certo? Certo, é um fenômeno físico. Se é um fenômeno físico, ele derrete por quê? Bom, ele derrete porque ele sai do congelador. Aí aqui fora tá mais quente, então ele tá absorvendo calor. Pegou? Agora, por exemplo, vou acender o fogão, né? A boquinha do fogão para poder cozinhar, fazer arroz. Quando o gás queima, tá certo? Isso é um fenômeno, isso é um processo químico ou físico? A combustão do gás, toda combustão, toda queima é químico, porque o gás está sendo transformado em CO2, está liberando calor, está liberando, já falei. Ele se transformando em CO2 e água. Esse é o processo da combustão. Então, tem fogo porque está liberando, beleza? Então você tem isso, não é um processo químico, não é um processo físico, né? A combustão do gás é um processo químico, porque é uma reação química, tá certo? De liberação de calor. Então a gente vai estudar tanto os processos físicos, que não são reações químicas, quanto os processos químicos, que são reações químicas, tá certo? Então vamos lá. Então, ó, tem aqui, ó, é a ciência que estuda a transferência de calor associada às reações químicas ou mudança de estados físicos. Foi isso que eu quis te definir, tá certo? Quando você bota o gelo para derreter, ele absorve a calor do meio, meio, né, do externo, aí ele derrete. Mas quando você bota água para congelar ela tem que liberar calor para o meio, tá? Bom, mas eu não consigo medir o calor de cada substância. Por exemplo, eu estava dando aula agora, eu tô com o celular aqui. Poxa, então o meu celular, ele libera algum tipo de calor? Cara, se eu pegar esse telefone e tacar no fogo, a reação desse material, que é combustível, com o comburente, que é o oxigênio, e mais a ignição, que vai ser eu acender um fósforo e começar uma reação, jogar um pouquinho de álcool e começar uma reação química, vai queimar. Tá certo? Mas eu não posso medir nele aqui, por exemplo, segurando ele aqui, quanto que ele vai liberar de calor? Vai liberar não sei quantos quilojoules de calor. Eu não sei. Isso eu não posso. Isso eu não posso medir. Tá certo? O que a gente faz então? A gente mede o que foi o total de uma reação, o que foi absorvido ou foi liberado. Tá? Então, atualmente existem aparelhos com os quais são possíveis realizar reações químicas com perda de calor, que são os calorímetros, determinando os chamados calor de reação. Então, calor de reação é o nome dado à quantidade de calor liberado ou absorvido em uma reação química, tá? Porque eu não consigo medir. Será que se eu tacar fogo nesse meu papel, ele vai queimar? Vai queimar. Se eu tacar fogo, ele vai queimar. Ele vai queimar porque ele é comburente, ele é o combustível, comburente é o oxigênio, não é isso? E a ignição é o fósforo que eu vou acender aqui, ele vai pegar fogo. Mas só de colocar a mão nele, eu não posso determinar quanto que ele vai liberar.
Não é só porque tem oxigênio que eu sei quanto que, dependendo do que o oxigênio for ajudar a queima, né, que é o comburente, vai liberar ou absorver. Eu posso fazer isso pela variação da reação total. E é isso que a gente estuda. Se eu estou falando de calor, eu estou falando de entalpia, tá? Então, entalpia é o conteúdo global de energia, calor de um sistema. Repara, conteúdo global. É desde o início, quando estava inteiro, até o fim, quando vira cinzas. Eu não posso medir em parte, eu posso medir o início, o fim menos o início, porque eu vou calcular uma variação. Na física você aprendeu variação de temperatura, na física você aprendeu variação de distância, variação de velocidade. Na química você vai aprender a variação de entalpia, que é chamado de ΔH. Então, não há meio que permita ao químico medir a entalpia de um sistema, de uma coisa só, mas é possível medir a variação de entalpia ocorrida no sistema durante toda a sua transformação, tá certo? Então é isso que a gente faz, a gente calcula como ΔH, variação de entalpia. Delta é variação e H é entalpia. A variação de entalpia é a quantidade de calor que pode se medir em uma transformação química sob pressão constante. Então, olha aqui, da mesma forma que ΔV de velocidade é velocidade final menos a velocidade inicial, no ΔH é o H final menos o H inicial, tá? Mas numa reação química, quem é o início e quem é o fim? Muito fácil. Numa reação química eu tenho o quê? Produtos que formam reagentes. Então o fim é o produto, sempre, ou produtos. E o início são os reagentes, ou até mesmo reagente, um só, formando dois produtos. Tá certo? Então, é sempre o fim menos o início. Você vai ter o valor de cada um deles. Mas essa variação, tá? Eu não posso dizer que ela vai liberar ou absorver calor se eu não calcular a variação. Mas por que eu estou tão preocupada se vai liberar ou se vai absorver calor essas reações químicas? Ué, porque é para isso que você está estudando termoquímica. Para poder facilitar a tua vida. Facilitar a minha vida? Como assim? Transformações ou reações exotérmicas são aquelas que liberam calor. Viu que eu botei transformação ou reação? Reação, porque você sabe, vai ter reagentes e produtos, né? Formando produtos. Agora, uma transformação que eu vou te dar um exemplo. Por que a química é importante? Aí você vai, no almoço de domingo, a sua mãe vai e comprou no sábado, depois de pegar uma fila do cá, lá no Que Barato, comprou um pote de sorvete para o almoço, de chocolate. Não gosto de chocolate. Ela comprou de torta alemã. Nossa, aqueles que são mais caros ainda. Vem um pote de 1,5 litro. Aí você, né, desprovido de qualquer força de vontade de comprar um refrigerante para sua mãe, onde ela mandou pro almoço, você vai ali no barzinho da esquina. O cara fala pra você que o refrigerante não está gelado, está quente, mas você compra assim mesmo. Pô, sua mãe já tá te tirando de casa pra comprar refrigerante, você vai lá e compra. Compra refrigerante quente. E ainda fica meia hora de papo furado com os amigos na esquina. Refrigerante quente, meia hora no sol, de meio-dia na hora do almoço. Aí você vai chegar, né? Então, pô, demorou, não, porque eu encontrei fulano ali. Pô, tu encontrou fulano, tava conversando, não sei o que, blá, blá, blá. Você vai e bota o refrigerante quente do lado do pote de sorvete no congelador. Olha que bonito. O que vai acontecer? Ah, professora, o refrigerante vai gelar. Vai. Mas para gelar, ele vai derreter o sorvete. Sabe por quê? Porque nessa transformação, para o refrigerante gelar, ele tem que liberar o calor. E ele vai liberar para o meio. Que meio? Quem está do lado dele. Liberando calor para o gelo que está na geladeira e para o sorvete, que vai absorver aquele calor e derreter. Ah, mas você não precisa de química para nada. Bom, então.
Bom, então, reações exotérmicas ou transformações exotérmicas, essa que eu descrevi agora, que você deve ter tomado uma surra depois disso, é uma transformação exotérmica. Por quê? Porque houve liberação de calor. O refrigerante liberou calor para o meio e o sorvete, infelizmente, absorveu e derreteu. Que mancada, hein? A entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes. Bom, como assim? Combustão do gás de cozinha, queima da madeira e condensação do vapor d'água. É um exemplo de transformação, né? Condensação é transformação, não é reação. Queima da madeira é reação. Combustão é reação. Aí ele te deu uma equação química, ó. C3H8, que é o propano, é o gás de cozinha, mais 5 moléculas de oxigênio reagem formando 3 moléculas de CO2 gasoso e 4 moléculas de água gasosa. Tá? Isso é uma reação, eu só li a reação para você. ΔH igual a menos 2.046 kJ. ΔH igual a menos 2.046 kJ. De onde que veio esse sinal de menos? Bom, toda reação exotérmica tem um ΔH negativo. Tá? Por quê? O produto, ele é sempre menor do que o reagente, por isso que vai dar negativo. Por exemplo, vamos dizer que aquele produto ali, o CO2 e a água, valessem 20 e o reagente valesse 100. Se você botar aqui 20 menos 100, não vai dar menos 80? Então vai dar negativo. Uma reação exotérmica, ela dá negativo porque ela está liberando calor. Então você pode escrever essa reação assim, ou do lado aqui, pode aparecer para você dessa forma, mais 2.046 kJ. Como assim mais? Porque se ela é exotérmica, ela está liberando. Então, o calor, ele está sendo escrito aqui como um produto formado, tá certo? Se ele for escrito como um produto formado, ela é exotérmica. Então, você pode ter a reação escrita de duas formas. Primeira, assim, desse jeito aqui que eu estou copiando para você, para poder botar aqui em cima. Ctrl V. Como um produto formado, ou ela pode estar escrita assim, como um ΔH. Então, o ΔH vai ter negativo. E se ela estiver escrita dentro da reação como um produto, porque aqui ela está escrita como produto, esse calor que está sendo liberado, calor que está sendo liberado, certo? Ele está escrito na reação no lado do produto. Então, por isso que vai dar um ΔH negativo, porque o meu produto, ele é menor do que o meu reagente. E quando eu substituir na fórmula, se ele é menor, esse cara aqui é maior, ele que vai mandar no sinal. O sinal dele vai ser negativo no final. Matematicamente, daqui a pouco você vai entender. Bom, a entalpia como a entalpia do produto, né? Desculpa. Como a entalpia do produto é menor do que os reagentes, a variação de entalpia é negativa. Logo, reações exotérmicas liberam calor, apresentam ΔH negativo. Transformações ou reações endotérmicas. É aquela que você... Transformação primeiro, tá? Você tira uma forma de gelo do congelador, você deixa ela em cima da pia e vai pegar o refrigerante na geladeira, só que nesse meio tempo alguém te liga, né? E maldito quem inventou esse troço chamado telefone celular, que as pessoas agora elas esquecem tudo por causa disso. Graças a Deus eu não tenho esse problema, que eu odeio, mas preciso, infelizmente. Aí você esquece que você ia tomar uma Coca-Cola e fica lá o gelo. O gelo derrete. Aí, seu paspalho, você só tinha aquela forma de gelo e derreteu tudo. Por quê? Porque ela absorveu o calor. Mas isso é uma reação química? Não, isso não é uma reação química. Tá certo? Isso é uma transformação. Então, absorver o calor é uma transformação. Então beleza. Então me dá exemplo aí de reações endotérmicas. O que são reações endotérmicas? Por exemplo, para você cozinhar, para você fazer comida, você vai cozinhar um ovo, por exemplo. Você já tentou cozinhar um ovo na panela sem ligar o fogo?
Em quantos dias que o ovo cozinha? Fala pra mim. Porque olha só. Pro ovo cozinhar, a água precisa absorver calor de algum lugar porque ela tem que esquentar. Certo? Certo. Se você não ligou, o ovo não cozinha. Tá certo? Então, isso já é um exemplo de uma reação endotérmica. A queima do gás de cozinha, ou seja, o cozimento, a queima do gás de cozinha é exotérmica, mas o cozimento do ovo a água precisa absorver energia para poder aquecer e cozinhar o ovo. Então, isso já é uma reação endotérmica. Olha só, todo cozimento, preparo de alimento, tudo isso é endotérmico, tá? Era só isso que eu ia falar. Então, ele te dá exemplo aqui de reações que ocorrem com a absorção de calor. Dissolução da soda cáustica, muita gente usa soda cáustica em casa. O que é soda cáustica? A soda cáustica é o hidróxido de sódio, que você compra num potinho preto, geralmente usa para limpar piso ou desentupir pia de gordura, que aí quando você joga o negócio, aonde tá, aquilo fica muito quente, porque é uma base forte. Tá? Nós estudamos isso no início do ano letivo. Hidróxido de sódio, NaOH, é uma base bem forte. E ela, quando você coloca ela em água, ela fica quente. Tá? Falei errado. Ela não fica quente, ela fica gelada. Porque ela absorve calor do meio. Eu confundi com ácido sulfúrico, tá? Então, voltando para eu não ter que gravar de novo. A soda cáustica, quando você coloca em algum lugar, ela absorve o calor do meio. Então, aonde ela tá, fica frio. Isso que eu ia falar. A entalpia dos produtos é maior que a entalpia do reagente. Como assim? Como assim? Então, vamos ver aqui, ó. Olha um exemplo aqui. Eu tenho óxido, mais 3 é férrico. Eu tenho óxido férrico e 3 carbonos, formando 2 ferros e 3 monóxidos de carbono. Isso me dá um ΔH de mais 491,5 kJ. Bom, se meu ΔH deu positivo, significa que para essa reação acontecer, ela tem que absorver calor. Como assim absorver calor? É como cozinhar o ovo. Para cozinhar o ovo, você não tem que botar ele no fogão? Então, se você não ligar o fogo, a água não aquece. É a mesma coisa. Essa reação aqui, para isso, reagir com isso, tem que ter calor. Tem que fornecer, ele tem que absorver. Senão, não forma isso nem isso. Tá? Então, por exemplo, você pode escrever essa reação dessa forma, ou você pode escrever essa reação dessa outra forma aqui, ó. Ctrl V. Você simplesmente vai pegar o seu calor e você vai estar escrevendo ele no produto. Desculpa, no produto não. Você vai estar escrevendo ele no reagente como se ele fosse um participante da reação. Porque, na verdade, é isso. Lá nas reações exotérmicas, o calor liberado, ele é escrito no produto formado. Por quê? Forma isso e libera calor. Aqui, para o óxido férrico reagir com carbono, se não fornecerem calor, não vai ter reação. Então, ele precisa absorver calor, ou seja, esse sinal de mais aqui e o mais aqui em cima, na reação aqui de cima, tá vendo que eu botei mais 2.000 e pouco? Significa E. Gás, propano e oxigênio formam dióxido de carbono e água e calor. Aí é um calor sendo liberado, reação exotérmica. Mas aqui embaixo, óxido férrico reagindo com carbono e calor formam ferro sólido e monóxido de carbono. Então aqui o calor está escrito como reagente e não como produto, como está lá em cima. Então aqui o ΔH é positivo. Bom, para finalizar, como a entalpia dos produtos é maior do que a entalpia do reagente, a variação da entalpia é positiva. Beleza? Então, o que significa isso?
volto lá no meu ΔH. Significa que esse produto aqui, por exemplo, se eu chamar ele de 100 e o meu reagente de 50, 100 menos 50 vai dar 50 positivo. Por isso que o produto é maior do que o reagente nas endotérmicas. E sendo maior, dá sempre positivo. Nas exotérmicas, o produto é menor. Por isso que dá sempre negativo. Tá, tudo isso está escrito aí. Deixa eu ver o que mais. Ah, eu já até botei aqui, ó. O que eu fiz ali em cima, eu fiz aqui embaixo. Quando você escreve o calor, né, na reação como produto, ou você escreve ele como um reagente, tá? Gráficos endotérmicos e exotérmicos. Bom, repara aqui, ó. Eu tenho R e P. P e R. Ou seja, a minha setinha sempre vai em direção ao produto. HR forma HP, certo? Certo, porque HR é entalpia do reagente, HP, entalpia do produto. Então, toda vez que o meu reagente for maior do que o produto, ela é uma reação de cima para baixo. Ela é uma reação exotérmica. Repara, né, o reagente formando produto, então a setinha está descendo e não subindo. E aqui ela está subindo por quê? Porque é o reagente formando produto. A seta sempre vai em direção ao produto. O reagente aqui está em cima e o produto está embaixo. Na reação endotérmica, o reagente está embaixo e o produto está em cima. Tá certo? Então, essas são as diferenças dos gráficos. Nós vamos trabalhar com valores aqui, ó, para vocês poderem calcular a variação de ΔH para mim. Tá? Então, exemplo, te dei um exemplo aqui, ó. Se o meu HR for 50 e meu HP for 20, substitui HP, né, de entalpia de produto 20, menos 50 dá menos 30, ou seja, ΔH negativo, calor está sendo liberado, reação exotérmica. Agora, se meu reagente for 20 e o meu produto for 50, se eu substituir, eu vou ter mais 30, ou seja, eu vou ter um ΔH positivo. Eu vou ter uma reação que está absorvendo calor, ela é endotérmica, tá? Estados físicos da matéria. Eu vou parar por aqui, tá? Só vou explicar mais esse estado físico, eu paro, vocês vão fazer exercícios. Bom, isso você aprende no primeiro ano. Fusão, vaporização, solidificação, condensação, sublimação. Então, a única diferença é que, quando eu te ensino, né, quando eu ensino no primeiro ano, provavelmente é 1004, se alguém lembrar, que virou 2004, lembra que eu já ensino da fusão do sólido para o líquido, do líquido para o vapor, desculpa, é um processo que tem que absorver calor. Então, se ele absorve, ele é endotérmico. Então, fusão. Quais são os outros nomes da vaporização? Você tem que saber. Os outros nomes da vaporização é ebulição, calefação e evaporação. Tá certo? Evaporação dos rios, você vai dizer para mim que é um processo endotérmico ou exotérmico. Então, você precisa saber disso. Então, daqui para lá, do sólido para o gasoso, do sólido para o gasoso ou para o vapor, é um processo endotérmico, precisa absorver. E o inverso libera, tá certo? E se libera, é exotérmico. Ó, condensação ou liquefação, condensa quem é líquido em temperatura ambiente, se liquefaz quem é gás em temperatura ambiente. Solidificação de sólido, de líquido para sólido. Também libera calor, também processo exotérmico. Bom, aqui eu deixei para vocês 1, 2, 3, 4, 5 exercícios super bobos, para você dizer o que é endotérmico e o que é exotérmico, tá? Classificar as reações, olha lá, se são positivas, se são negativas, o que ela é. São processos endotérmicos e exotérmicos, respectivamente. É só você olhar na tabela. Bom, eu quero que você tente fazer, tá certo? Eu preciso que você tente fazer. Por quê? Semana que vem eu tô liberando o gabarito disso aí, tá? E vou passar outra lista, para depois entrar na outra parte de cálculo de termoquímica, tá? Aí semana que vem a gente tem uma lista já com mais gráficos, com mais um pouquinho de cálculo. Calcule o ΔH do gráfico e tal, tá? Mas nada muito pesado. Dá para resolver,
tá bom? Então eu espero a resposta desses exercícios por e-mail até a próxima terça-feira, tá certo? Eu vou postar isso na plataforma e também no grupo do WhatsApp, tá? Grande beijo para vocês, estou morrendo de saudade e se cuidem.